Bem-vindos a todos e a todas. Estamos aqui recomeçando, né, reiniciando os nossos episódios do nosso podcast Igualdade Podcast. Estamos felizes, né, de fazer esse primeiro episódio agora em 2026. Aqui, né, agradecendo inclusive a OAB, né, que hoje estamos aqui no espaço da OAB, né, para fazer essa conversa. Então a gente está muito feliz com isso, né? Eu sou a Aline Gomes, né, faço parte da comissão, né, da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e da Igualdade Racial. E também quero apresentar, né, trazer de novo, né, que já foi apresentada, né, em outras ocasiões do podcast, mas eu estou aqui também com a Luíse, né, que é presidente atualmente das comissões. Exatamente, então meu nome é Luíse, eu estou presidente das comissões atualmente da Igualdade Racial e da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. E assim, o objetivo dessas comissões é justamente trazer assim para o nosso cenário atual que essas discussões sejam feitas, que a gente traga para o nosso ambiente, para a nossa sociedade, situações que nos coloquem para refletir sobre as questões raciais, como combater questões antirracistas também, para que a gente consiga combater essa discriminação que hoje em dia está tão eminente, né, na nossa sociedade. É basicamente isso que a comissão faz. A gente sempre deixa aberto e convida as pessoas a participarem. A comissão ela não é restrita a advogados, embora seja uma comissão vinculada à OAB. Ela não é vinculada a advogados, então qualquer pessoa de qualquer profissão pode com certeza agregar aí para os nossos projetos. E é basicamente isso. E hoje, né, nós pensamos fazer uma reflexão para o dia 13 de maio, né, que dentro, né, dos movimentos negros faz toda uma análise e um questionamento, né, sobre o 13 de maio, como o quanto essa ideia de abolição, ela na prática, né, ela não se apresenta, porque ainda existe muita a se fazer, né, muita luta a se enfrentar na comunidade negra em geral, né? Então, a ideia da gente fazer nesse 13 de maio é a gente refletir um pouquinho sobre isso e nós, de forma assim muito especial, né, fizemos a escolha, né, convidamos e gentilmente ele aceitou, né, estar aqui hoje conosco, que é um dos líderes, né, mais atuantes na causa da população negra aqui de Bragança e da região, né, muito respeitado, né, por toda essa região. E eu vou aqui, antes de passar a palavra para ele, fazer aqui uma breve apresentação, né, porque a gente sabe que tem muito mais além disso, né, só para a gente começar, né. Então, ele que é babalorixá, de origem iorubá, Obá da família Mirerê, patriarca da nação Nagô-Mererê, povo originário da Nigéria, da cidade de Olodo-Axé, presidente da ABUC, Associação Bragantina de Umbanda e Candomblé, conselheiro vitalício na FTU, doutor honoris causa pela Faculdade dos Capelos do Brasil, comendador, técnico de futebol nível C pelo IBF, Instituto Brasileiro de Futebol, homem negro, ativista das causas negras, defensor da cultura negra e pelos seus ancestrais, e também é membro, né, das comissões, né? Então, ele é o pai Bill, né? Muito obrigada, a gente agradece muito, né, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a vocês por estar presente aqui nessa luta, né? Então, agradeço ao AB, agradeço a vocês que lembraram da minha pessoa, né? E estamos aqui para a gente conversarmos, né? Sim. E podermos fazer o que já fazemos pelos povos tradicionais de matriz africana, né? E pelos povos negros que aportaram aqui sem querer. Estamos aí. Joia, né? E acho que a gente tem vários pontos, né, para conversar. Acho que toda a sua trajetória, né, e experiência, a gente ficaria muito tempo conversando, né? Mas antes da gente adentrar alguns pontos, a gente queria, né, se o senhor pudesse compartilhar um pouquinho com a gente
sobre a sua história de vida, assim, né? Breve, né? Fazer um resumo aí, né? Breve. Um pouquinho da história, da família, né? Um pouquinho da sua trajetória, compartilhar um pouquinho com a gente. Eu não sou bragantino, eu sou de Caruaru, Pernambuco, pertinho da Serra da Barriga, né? Do Quilombo dos Palmares. Eu sou filho de mãe solo, mas conheci meu pai depois. Tudo obras da escravidão nesse país, nesse Brasil. E me criei lá com muito sacrifício, com muita luta entre meus povos. Hoje a gente faz uma reflexão e lembranças do que tudo que nós passamos. E muitas das vezes a revolta bate, a agonia, a tristeza, né? Bate por aquilo que já passamos. Mas aos 16 anos eu vim para São Paulo porque perdi minha mãe, já não tinha pai, perdi mãe, e um tio meu que tinha vindo para cá foi lá e me buscou, né? Me tirou da fome, me tirou da rua, me tirou da miséria e me trouxe para aqui, para Bragança. E aqui eu me habituei, gostei da cidade. Mas morei também, depois morei em São Paulo, me casei, morei em São Paulo, morei em Campinas, mas voltei para Bragança, porque Bragança é terra-mãe, né? Então, diante de todas as situações, eu me iniciei dentro das tradições de matriz africana, pelo meu tio. O tempo passou-se, ele cofou, quer dizer, morreu, e eu acabei herdando a missão e herdando a casa e a nação. Aqui que ele fundou em 1970, quando ele fundou o primeiro candomblé de Bragança. Eu assumo isso já nos anos finais dos anos 80, e a partir daí a gente começa a ter noções da vida, o que quer dizer ser negro nesse país. Estudar, mas ficar meio revoltado na época que é a educação, porque não adiantava você ter uma profissão, mas tinha que ter onde trabalhar. Então já começa as dificuldades por aí, mas me integrei dentro do futebol, tomando conta de crianças e as tradições de matriz africana. Então, quando chega no final, no meio dos anos 90, a gente começa a se perceber essas questões negras e que é muito dolorosa. E muitas coisas que eu passava eu não tinha noção. E depois de tanta luta, né, me formei dentro das tradições de matriz africana, fui raspado, catulado, feito as minhas... E abracei essas questões das causas negras e da matriz africana também, tão perseguida pelas outras religiões. O cristianismo nos judiou muito demais. Então, eu tive que ir à luta, eu tive que conhecer eles. E a partir daí a gente vai procurando entender, compreender. Me casei, né? Eu sou pai de 12 filhos, tá certo? Graças a Lorum, meus pretos, minhas pretas lindas, maravilhosa. Criei hoje, através dessa política pública, desse governo que aí está, eu consegui formar o meu filho como engenheiro. Então, isso dá um outro patamar de vida. E os outros também, graças a Deus, trabalhando, vivendo a vida, né? Então, a gente passa a ter, no trabalho, a gente poder ter uma questão de crescimento, de evolução, dentro da filosofia trazida pelo nosso povo de matriz africana, que é adorar a Deus, é crescer nosso próprio espírito para Deus. E aí entra o lado humano da situação, né? Então, a gente passa por essa luta toda e a gente chega nos dias de hoje, tá certo? Com respeito, mas sempre olhando pelo ser humano e pelos poderes de Olorum, Deus Supremo. E da matriz africana, que é o que mais nos pega. O que mais nos pega. Dentro da matriz, por quê? Do que já se passou-se, do que veio, e as pessoas não são capazes de enxergar o que se acontece, que nós não fomos libertos. Não tem libertação. Não tem libertação. Isso é mentira. Certo? Porque quando você vai buscar o restício da escravidão,
que hoje vem permear sobre a gente, mas a gente... Vamos à luta, né? Continuando, não podemos parar a luta. Sim, Então, essa é a trajetória do Pai Bill, até nos dias de hoje, né? Graças ao Lorum Deus Supremo, a gente, com muita luta, a gente consegue chegar no espaço onde a gente está hoje. Sim, fazendo um adendo aqui também, que essa semana teve aniversário, né, Pai Bill? Foi aniversário do Pai Bill. Isso! Essa semana eu fiz Comemorou. 60 anos, menina. Eu me lembro... Significativo, né? Me lembro de quanto como eu cheguei aqui, da forma que cheguei, e hoje aos 60 anos, né? Entendeu? A gente estamos aqui, mas eu agradeço a Deus às vezes por tudo que nós passamos lá atrás e que vivemos. Eu fui, como eu falei, sou filho de mãe solo, fui criado dentro do cemitério, porque minha mãe aguava cova no cemitério. Tá vendo? Era o serviço que restava, ou roça, ou o quintal das madames para lavar roupa, tá certo? Ou trabalhar nesse formato. E aquela guerreira feroz, nossa, não tenho nem o que falar, viu? Dona Maria do Carmo, minha mãe maravilhosa, essa mulher feroz que não deixa... Às vezes a gente luta hoje, olhando a luta que ela teve. Ela foi uma mulher à frente dos tempos dela, né? Você entendeu? Porque lá atrás ela foi a primeira a ter uma casa própria na família. Isso no ano de 1968. Ela foi a primeira mulher a ter uma casa própria. Você entendeu? E sendo mãe solo. Então, só para você perceber, ela criou 5 filhos. Ela morreu dentro do cemitério. Ela morreu trabalhando. Mas nos deixou um legado feroz de nós nunca baixarmos a cabeça e achar que está tudo no fim. Não, a gente tem que continuar. Então, os 60 anos dá para a gente andar bastante, né? E eu acho que puxando esse gancho, né, desse legado, né, que eu acho que pensando até a ancestralidade, né, dessa fala que o senhor traz, isso. De que tanto aí da sua mãe e de todos que vieram antes dela, né, e essa questão que o senhor trouxe do seu tio, de deixar essa missão em relação, né, em 1970, né? Isso, ele... E aí, aproveitando, queria que o senhor contasse um pouquinho da ABUC, né? Do início dessa história e desse legado que o senhor continuou aí, né? Trazendo. Bravamente, né? Eu esqueci de falar de antes dos meus ancestrais, antes da minha mãe, tinha a minha avó Massu. A minha avó Massu, negra, escrava, morreu com 112 anos. E minha avó tinha em suas pernas as marcas dos grilhões, que comeram e era o osso da perna e só uma pelezinha por cima. E Dona Massumila, né? Dona Massu foi essa mulher feroz que deu continuidade e faz essa força. A ABUC, diante de todo esse interpelho que há no meio das perseguições religiosas, dessas situações, tudo, há 23 anos atrás, foi criada a ABUC, Associação Bragantina de Umbanda e Candomblé, porque se reuniu os babalorixás e alorixás e tinha que fazer alguma coisa, tinha que lutar, mas a dificuldade é imensa. E aí se cria, em uma reunião, no 13 de maio, né? Reunião com esses babalorixá, a gente conversa e lá quem tinha abrido as portas para a gente foi Dona Isilda. E a Isilda, foi ela que trouxe esse nome ABUC. Olha que interessante. Foi ela que deu o nome ABUC, Associação Bragantina de Umbanda e Candomblé. Nós falamos que todo episódio a gente cita a Dona Isilda. Isso. Todo episódio do podcast ela é citada, né? Então, o que houve? Né? A gente fomos a essa luta para criar, e depois de algumas situações que passamos lá dentro, entendeu? Criou-se a associação, mas as pessoas se dispersaram e acabaram deixando eu sozinho. E eu fiquei muito a pensar, se eu saio, o que faço? Então, pois bem,
eu vi de tudo que meu pai já tinha feito em Bragança, através da religião, porque quando meu pai chegou em Bragança, caboclo comia pão com manteiga e tomava café com leite. E meu pai faz uma transformação imensa em Bragança. E tinha muitos filhos, e eu já tinha bastante filhos de santo com capacidade de ter suas casas de santo. E aí, o que houve? Eu trouxe esses meus filhos. Os outros se dispersaram, mas eu trouxe esses meus filhos, fiz abrir casas, fizemos uma reforma grandiosíssima e a gente vem nessa luta, né? Para que tenha uma representatividade do povo de matriz africana, porque quando se falamos de matriz, as pessoas ficam meio em dúvida o que é afro-brasileiro, o que é matriz. A matriz, ela tem um modo preservativo de tudo que se passou, que se passa em África e que se passou na ancestralidade, ela ser repetida aqui. A afro-brasileira, ela não é reconhecida pelo povo africano porque é brasileira. E ela não é reconhecida pelo brasileiro porque é africano. Então ficou no meio do mar, ficou no meio do Atlântico, nem aqui, nem aqui, ali. Então, criar matriz. Então, o que eu tive que explicar, quando tivemos a cadeira de matriz africana, tá certo? Que dentro do Conselho Municipal de Cultura, que tinha a cadeira afro-brasileira, mas matriz ninguém tinha, é a primeira do Brasil que a gente fizemos aqui, e foi através dessa força da ABUC, de todo mundo, eu tive que explicar para os internautas o que era matriz e o que é afro-brasileira. E a matriz é ali onde a gente está, dentro dos candomblés, que a maioria das pessoas não querem, foi muito posto pelas outras religiões como diabolismo, você entendeu? Mas é dentro da matriz que a gente cultivamos e preservamos e temos essa resistência do quê? Da veste, da culinária, do idioma, da filosofia de vida, do modo de dançar, de se vestir. É dentro dos candomblés que está. Então, você consegue preservar uma língua iorubá e as pessoas não têm noção do que seja. Tá certo? As pessoas não sabem. As pessoas têm noções que a pessoa de branca, ela sabe de que origem, de que país do continente europeu ela veio. E nós, negros, não sabemos. Essa história é roubada, né? É roubada. E a gente ainda diz que temos parentesco totalmente europeu. Mentira, né? Portanto, a ABUC vem nesse coisa, buscar esses estudos, as nossas matrizes, as nossas raízes do nosso povo. Eu consegui provar com essa luta em 2004, 2005, quando a universidade lançou um módulo de como descobrir de onde você é neste mundo. Então, através dos genes, elas conseguem ver e dizer, olha, você veio de tal país, tal país, tal país. Eu não fui nesse meio, eu fui pela questão visão ancestralidade, que é a grande importância que as pessoas não dão. A ancestralidade me indicou que a gente fazia uma louvação a um orixá e não sabíamos o porquê e por quando. Então, quando a gente vai aprender a questão de Urubá, a gente entende e que nos diziam, eu cantava mais, nossas tradições no encontro do rio Oxum com o rio Obá na Nigéria, nasce a família Nargó-Mirerê, onde esse trono tem mais de 8.000 anos. É muito tempo. Sim. É tempo demais. Só que a gente, na verdade, nós negros, eu vou falando assim, a gente não olhamos por esse lado. A gente só olhamos no bem-estar de hoje. Mas o que os nossos ancestrais, o nosso povo viveram, tá certo? E essa vivência até o de hoje a gente não consegue. Portanto, a ABUC, além de ser uma associação de Umbanda e Candomblé, também faz todo esse estudo da ancestralidade e de todo o povo negro. Representa essa resistência mesmo, essa né? Essa resistência. Como seria se o senhor tivesse desistido, né? Então... Como a gente estaria hoje, né? De trazer, de fato, esse relegado, né?
E acho que o senhor trouxe uma questão, né, importantíssima da questão do conhecimento, né? Do conhecimento. Eu vou te falar um negócio para você. Eu sou uma pessoa... a gente se frustra assim no começo, mas logo depois a gente pega a veia e vai. Quantas pessoas negras, intelectuais, tá certo? Não conseguem ou não querem, porque se acostumam do módulo do povo branco viver, do povo europeu viver, se acostuma e não quer sair desse comodismo. Mas quantas pessoas intelectuais que, para o modo deles, são intelectuais, mas para nós, negros, africanos, ele é um abian. O abian quer dizer uma pessoa sem entendimento. Como é que a pessoa não busca a história? Porque a história faz parte do currículo do sistema. Mas a pessoa não busca a história. Ela aceita a história que o homem branco escreveu em nosso nome. Mas ela não busca a sua própria história através de seus ancestrais, dos seus pais, de seus avós, de seus bisavós. Se eles fossem perceber, olha, eu mesmo, eu sou da terceira geração do meu bisavô, escravo, da minha avó, escrava, tá certo? Aí vem minha mãe, que já nasceu na liberdade. E eu também. Só que se você for ver bem essa questão de ancestralidade, meu bisavô, essas 3 gerações, se a gente for ver, eles viveram nesse meio de 138 anos, que acabou a escravidão. Que acabou não, a mentira, né? A mentira, não tem. Então, quando a gente passa a perceber e ver que esses negros de hoje, que eu chamo capitães do mato, viu? Esses intelectuais que não são capazes de buscar a sua história, de ver de verdade a história, eu chamo de capitão do mato. São os capitães do mato de hoje. Por quê? É dever dele. Não é porque ele chegou que ele não tem que se preocupar com quem está trilhando o caminho para chegar também. Mas chegar na onde? No seu bem-estar? Só porque você está bem, você tem uma boa casa, um bom carro, uma boa família, um bom dinheiro no banco, pronto, está resolvido todo o problema de um povo? Não, não de jeito de forma de qualidade nenhuma. Porque a gente vemos as dificuldades, que principalmente os jovens que vêm vindo estão começando a passar o que a gente passou, o que muitos antes de nós estão passando. Então é preciso que se tenha. Então quando você vê, que você fica abismado, que um dos escritores, ou era ministro da época, tá certo? Mário de Andrade foi ministro da Cultura em 1932, no governo de Getúlio Vargas. E ele foi o primeiro a dizer, vamos catalogar onde que está esse povo preto, onde estão os terreiros. Mas para quê? Para ir lá quebrar, meter o cacete, tomar tudo. Tomar tudo. Tem peças hoje ainda no Museu da América Latina, entendeu? Que foi tirado dos terreiros. Recife, Salvador, Rio de Janeiro. E Mário de Andrade é conceituado como o melhor dos escritores, mas ninguém sabe o que ele fez. Então, quando você vê situações e mais situações, por isso que a ABUC também é um polo negro que as pessoas confundem até comigo. As pessoas por causa da cor da minha pele, tá certo? Confunde e acha que eu só milito no lado da religiosidade e não da parte negra. E às vezes a gente fica triste porque a gente queria que essas pessoas tivessem noções disso. E acho que, falando da questão de toda a educação também, né? Isso é um sintoma, né? Dessa educação que nos é transmitida como essas bases, né, europeias, como única verdade, né? E aí tem toda uma gama, né, de conhecimento, de acesso que a gente não tem. Não tem. E aí, né, essa reflexão que o senhor faz, né? O quanto a gente busca, né? Porque aí tem que partir muito, né, de uma iniciativa de cada um, né? Porque o que é trazido não é isso. Não né? é isso. Não é isso, e aí a gente toma isso como verdade, né? Mas aí cabe essa busca, né? Porque como você vai acreditar em pessoas que escreveram a respeito da gente, pessoas brancas que falaram sobre nós, tá certo? Eles escreveram o preconceito, que uma pessoa preconceituosa, cheia de racismo. Como
é que ela vai escrever de mim? Ela vai escrever realmente as minhas dores e as minhas dificuldades? Não dá, porque quando acaba a República, vem a República para o Brasil, e lá, Teodoro da Fonseca, coisa, traz o módulo de ensinamento dentro da educação europeu. E nós, negros, também não tínhamos condições de... Aliás, nós não era convidado, nós não tínhamos esse acesso. O negro que teve acesso era aquele negro que foi bem criadinho dentro de uma casa do patrão e da patroa, tá certo? Ou filho daquela pessoa com uma mulher negra. Então, para não fazer vergonha, levava, ponhava lá e ia para a escola. Mas a grande maioria, a massa, não foi para a escola. A massa teve que subir o morro. E quando descer, é a custo de bala. E que não é de hoje. Porque quando você vê o restício que essa escravidão trouxe para a gente, é uma judiação. Como é que pode você não poder ter um pedaço de terra, mesmo que você tivesse dinheiro? Mas as leis foram postas naquela época pelos deputados, tudo que o negro não tinha direito de comprar terra. E aí o que acontece? Olha o sofrimento. E isso o mundo andando, em 1800, o mundo andando. O que acontece? Nós tínhamos, que nem o Luiz Gama, esse advogado que tanto lutou e tantas coisas, maravilha, tá certo? Mas a mãe dele já fazia antes. A mãe dele participou da revolta dos malês. E lá, quando foi criadas as leis, com medo de ir lá do Haiti, porque no Haiti houve a libertação, o negro tomou o poder. Então eles aqui ficaram atentos a isso. Aí, você presta bem atenção, temos o André Rebouça, que está lá, o túnel André Rebouça, mas ninguém sabe quem foi André Rebouça. Um dos maiores engenheiros negro, que já tinha reforma agrária, já tinha políticas públicas por negros, em 1880, já estava pronto lá, antes da abolição. E por que não foi posto em prática? Por que não olharam isso? Não quer saber, mas o negro não sabe disso. O negro não sabe que em 1880, no Tratado Alemão, chamou e dividiu as terras africanas, tá certo? Disse, olha, essa parte é tua, essa parte é tua, essa parte é tua. Eu vou falar de Nigéria. 52 etnias posto dentro de um país, tá certo? Disseram que ali era um país, puseram 52 etnias, falando línguas diferentes, modo de viver diferente, mas eles não quiseram saber. E isso vem refletir, principalmente aqui no Brasil. Então, não tem essas noções. Essas pessoas não têm. O que me mais magoa é que o homem negro e a mulher negra nesse país não é capaz de se atentar à história de lá de trás e o que essa história trouxe e está surgindo nos dias de hoje. Está aqui no meio da gente. Tá. A gente... Eu lembro, às vezes é lembrar o passado, às vezes magoa muita gente. Eu me lembro na escola, quando ia cantar Dia das Mães, principalmente, muitas das vezes eu fui tirado da fila de cantar para minha mãe, para as mães. Por quê? Nós não tínhamos fardamento. E a cor da minha pele também fazia diferença. E muitas vezes eu me lembrava que eu era tirado daquele frente ali, botado lá na fila, lá atrás. Eu me lembro que muitas das vezes eu também ia para a escola para poder comer a sopa de Dona Edith, tá certo? A papa de Dona Décia fazia, porque lá era a única fonte de alimentação. Eu lembro que muitas das vezes dormir, minha mãe dizer, dorme que a fome passa. Ou se não, misturar farinha com açúcar era bom, mas tinha noite que ela misturava farinha com sal e dava para a gente comer, e beber água e comer. Então a gente sabe qual é a situação. E eu achava que a vida com a minha mãe, ela era ruim, mas depois que ela se foi, que ela morreu, aí que eu vi o sofrimento, o que é. Então, se a gente fosse lembrar de tudo que essa pessoa passou, que minha mãe passou, minhas tias, aquele povo ao redor que a gente passava, é uma judiação. E a gente via que era o quê? A maioria povo negro, a maioria mesmo. Tudo negros, tá certo? E sem condição.
de se viver. Como é que você vai para a escola com fome? Me diga, como é que o meu amigo tem um caderno bonito, um sapato para pôr no pé bonito, um lápis, umas coisas bastante, e eu só tenho um caderninho e um lápis. E ele tem uma bolsa, tem tudo, o lanche dele, tudo coisa lá dentro. Maravilha. E eu não tinha. Eu só tinha aquela coisa. É a mesma coisa que eu falo do Enem hoje. Eu acho um absurdo. Por quê? O Enem eu pensei que era só para o pessoal negro, o pessoal mais simples. Mas não, está todo mundo. Agora, eu vou disputar uma vaga com um rapaz ou com um menino que nasce na Zona Sul, tudo de bom, de manhã cedo, acorda cedo, mas já está o cafezinho prontinho lá, mamãe de coisa, põe no carrinho e leva na porta. Tá certo? Enquanto nós lá na periferia temos que tomar o café com pão, olha lá se tem, tá certo? E sair correndo para pegar o ônibus e ir para as coisas lá, tá certo? E quando sair de lá, ir embora trabalhar, enquanto fulaninho da Zona Sul sai de lá, vai para casa estudar, coisa. Aí quando chega numa hora dessa, ele vai ser médico mesmo. Não parte do mesmo ponto, né? Então, acha justo uma coisa dessa? Isso é injustiça. Isso é injustiça. E muitos, mas está todo mundo igual. Tá não. Eles tiveram direito até a herança deixada por vô, por vó, pelo parente. E nós, negros, que herança do quê, menina? Nós não tínhamos nem uma casa para morar. Ou tinha que morar no barraco. Quem é que vai vender um barraco por milhões ou por isso, aquilo, para... Não tem, não existe. Então, a diferença está aí. A diferença. E a matriz africana, o pessoal de matriz africana, eu tenho direito de professar Deus ao meu modo. Eu tenho direito. Ninguém pode me privar disso. Dizer que só os cristianismos que é. Não, está errado. Está errado. Quer dizer que todas as pessoas que morreram antes de Cristo foram todas para o inferno. Porque não tinha o Cristo? E aí? Então são coisas que a gente tem que pensar. São coisas que a gente tem que pensar. E ver... Eu acho que eu estou tomando mais da conta. A gente está... justamente é esse o objetivo de pensar esse podcast, né? Da comissão, mas em especial esse podcast, que é trazer mesmo à luz tanto histórias de vida, né, de resistência, quanto de conhecimento mesmo do povo negro, da comunidade de matriz africana, que a gente precisa ampliar o acesso, né? Que acho que isso que o senhor trouxe, né, de quem chega aí às academias, né, os intelectuais, que a gente possa chegar nesses espaços também e aproveitar esse espaço para trazer, né, esse conhecimento, né? Então a ideia é justamente essa, né, de fazer esses bate-papos, né? E aí um outro ponto, aproveitando, né, além desse espaço aqui, eventos como, por exemplo, essa primeira lavagem das escadarias, né, da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Um evento aí interreligioso, né, ecumênico, né? Isso. Acho que se o senhor puder comentar um pouquinho, inclusive, da importância de fazer eventos assim, né? Para justamente disseminar essa ideia, né? Essa informação, né? Como eu falo, né? Da minha pessoa como homem negro e religioso, sacerdote de matriz africana, que as pessoas misturam. Já fazem que a gente fazemos, faz 21 anos que nós fazemos a festa de Oxóssi no mês de janeiro. Mas ela já é realizada desde 1985 pelos mais velhos, babalorixás e alorixás mais velhos, que já fizeram essa festa, e essa festa estava no calendário anual de festas da cidade. Então tem a primeira festa, que é a festa do Senhor Oxóssi, né? Para quê? É quebra de barreiras. Por isso que eu falo, continue fazendo, porque os babalorixás de Bragança antes, foram eles que começaram. E alguém tem que dar continuidade. Não pode matar, isso é uma resistência. Mesmo contra todas as perseguições que está aí, você entendeu? Que esse racismo religioso feroz que é em cima da gente. Nesse Brasil, o povo que vieram para cá primeiro foi o povo banto. O povo de origem banto,
que são de Angola, do Congo, Moçambique, da África Central. E nós, iorubás, viemos da subsaariana, de cima, né? De Nigéria, Congo, Togo, né? Daomé, Camarões. Esse é o povo iorubá que vem mais daquelas situações. Então, vindo para cá, a gente sabemos o que houve, que a gente não veio para cá porque quis. Fomos forçados a vir, que é o que as pessoas dizem, houve até situações de historiadores brancos dizer que nós viemos para cá porque queríamos. Quando houve essa fusão no Congo, que o rei do Congo, que hoje está passando, a novela aí está passando, refletindo um pouco do que era. Quando o rei do Congo faz um tratado com o governo, o rei de Portugal, tá certo? E faz esse tratado, que ele tinha lá muitas pessoas, escravos do rei do Congo, mas a escravidão lá era diferente, não é como aqui no Brasil. Então, quando trouxe para cá isso, fez ele batizasse, fez o rei do Congo batizasse na igreja católica, no cristianismo, para poder ser absolvido. Então, já começa de lá. Entendeu? Então, vem essa herança, vem para cá. Claro, evidente, a gente não podemos viver no mundo sem olhar para frente e sozinhos. A gente tem que buscar parcerias, tem que buscar união, porque a união faz a força. Portanto, eu passei a fazer parte desse grupo interreligioso já há 18 anos. E, como tem muçulmanos, judeus, o padre, os evangélicos, umbandistas, espíritas, tem tudo dentro desse grupo. E, pois bem, Mãe Tânia já realiza, lá em Franco da Rocha, a lavagem da escadaria de Bom Jesus da Paradinha. Já faz 12 anos que ela faz lá. E todo ano eu vou lá. E o ano passado, o bispo falou: Pai Bill, nós não devíamos fazer isso lá em Bragança também? Eu falei: seu bispo, Dom Sérgio, lá a coisa é diferente. Lá o pessoal são muito, sabe? Então, ele falou: nós vamos fazer. Falou: o senhor, não, eu apoio, pode ficar. E todo mundo do interreligioso apoiou a gente fazer a lavagem da escadaria, né? Por quê? Olhando-se que, mais uma vez, a escravidão, onde muitos negros buscavam alento, tá certo? Era dentro das igrejas, mas de uma forma diferente. Porque o negro não podia entrar na igreja. Um cavalo, um cachorro podia, mas o negro não podia. Se fosse um mal para limpar, e antes sair mais rapidinho de limpar a igreja. Então, portanto, esse povo, na fé, na luta, tá certo? Passaram a fazer diferente. Nós temos a lavagem, que inclusive em Salvador tem até os dias de hoje, mas aquela lavagem se deu em um ritual que se dá entre nós, africanos, de Orixalá, que a lavagem são as águas de Oxalá. As águas de Oxalá é levada a um templo e, portanto, a gente não tinha condição, a gente fazia lá escondido, mas a gente não tinha condição de fazer lá e bater os tambores. Era proibido. O próprio padre, o delegado, as polícias iam lá e arreavam a madeira e não deixava tocar. Portanto, houve o secretismo religioso. Houve o secretismo religioso. São Benedito, para nós, é Orumilá. Está vendo? Nossa Senhora da Conceição é Iemonjá. Santa Catarina é Oxum. Nossa Senhora Aparecida é Oxum. Ogum é São Jorge. O santo da Igreja Católica vai poder fazer o ritual. Portanto, essas mulheres negras, esse povo negro, por respeito às águas de Oxalá, nós não podíamos entrar lá dentro da igreja, mas a calçada, a escadaria nós podíamos lavar. Então nós fomos a partir daí. E essa resistência que Salvador tem e nos ensina. Por isso que o ano passado, em respeito a um local onde também tem mão de obra negra,
que é Nossa Senhora do Rosário, a igreja Nossa Senhora do Rosário, e a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que era a grande mãe, tá certo? Que é a mãe Oxum, que a gente abraça. No secretismo religioso é mãe Oxum, tá vendo? E nós vamos levar as águas para lavar, tá certo? A escadaria, entendeu? Pedindo bênção e lavar as mágoas, as tristezas, todas as coisas, limpar dos nossos corações. Então a gente fizemos essa lavagem da escadaria apoiada pelo interreligioso. Mas você viu o que houve, o absurdo, a violência que foi tratada. Por quem? Pelos próprios de dentro do cristianismo. Então, quando você vê um bispo, um padre que nem o padre Boareto, nossa, pessoas excelentes, você entendeu? Pena que não são negros, viu? Deviam ser pretinhos, porque a atitude deles, entendeu? É de pessoas pretas, juntos, né? são de pessoas pretas conscientes do que vive, entendeu? E era bom que a escola, o sistema, não deixasse a influência de outras religiões tomar e abrisse espaço para que falasse. Fale, não venha falar de religião, só da religião da matriz africana, mas fale do continente africano, do povo africano, da riqueza que esse povo tem, tá certo? Mas hoje, eles dão... Você vê como é que são ratos. Dizem que a matemática nasce na Mesopotâmia. É mentira, menina. Nasce no Gabão. Foi o povo gabonês que fez. Que nem os grandes faraós do Egito são todos hollywoodianos, né? Tudo de Hollywood, todos brancos, dos olhos azuis, verdes. Mas ninguém conta que esses eram negros. Tem pessoas, eu acho um absurdo isso aí, tem pessoas de intelectuais que não sabiam que o Egito ficava dentro do continente africano. Para a gente ver o alcance do racismo. É demais, o racismo. E esse ano nós vamos fazer as águas de novo. Nós vamos fazer as águas de novo. Não vamos pedir, porque é o quê? Um modo de resistência. Não é de aparecer. Você entendeu? Não. É sim um espaço onde nós dizemos, viu, sociedade, nós estamos aqui. Não adianta você fechar os olhos, fechar o rosto ou pegar o chicote e querer bater na gente. Não acabou, mas não é mais daquela forma que vocês achavam que tinha que fazer. Então, tem muitas situações que eu falo que isso vem a partir da questão da educação. Mas hoje eu falei ao prefeito e vou repetir aqui. Quando o povo negro diz que está liberto, é mentira, porque no dia 14 de maio nós saímos, não tínhamos casa, não tínhamos serviço, não tínhamos escola, não tínhamos trabalho, não tinha. E hoje a situação continua a mesma. Por quê? Se eu não podia ter um pedaço de terra, mesmo que eu tivesse dinheiro. A escravidão acabou? Mentira, não acabou. Não acabou. Como é que você cria um sistema onde você não diz aos povos o povo que tem? Olha, até digo uma atitude de Rui Barbosa que foi um absurdo. Ele tentou fazer um serviço, mas acabou nos prejudicando. Por quê? Quando manda queimar todos os papéis dentro dos cartórios sobre das famílias do povo que tinha escravo. Queima tudo que falar que tem escravo. Por quê? Com medo que eles estavam dizendo que ia cobrar do governo uma reparação pelos escravos que eles perderam, porque eles perderam muita coisa e tal. Então, o Barbosa foi lá e queimou. Só que isso prejudicou a gente, porque hoje, eu também podia reclamar os honorários dos povos, do que os meus ancestrais passou. Se está ali, não me importa. Se alguém vai falar, não, mas eu não tenho culpa se meu pai, meu bisavô, meu tataravô fez isso. Você não tem culpa, mas você vive sobre a riqueza que ele criou. Então me paga
dê a nossa parte. Dê a nossa parte. Nos indenize. Para que eles não estejam falando lá na faculdade que a cota para negros é um absurdo. E eles não reparam que é uma reparação pelo que fizeram com nossos ancestrais. Então, quem sabe se doesse no bolso dele, as coisas tomariam outro rumo. E aí, o nosso povo negro também, ir buscar esse conhecimento, e buscar onde está, para poder ele trabalhar os dias de hoje, para poder a gente acabar. Mas é difícil porque quando chega, não olha para trás. Não olha para trás. Eu sei que é difícil de falar uma situação como essa, mas eu tenho que falar. Né? Necessário. Uhum. Eu tenho que falar. Por quê? Os governos que aí assumiram, todos nos renegaram. Todos nos renegaram. E a gente tínhamos, já nos anos 40, mulheres negras, já professoras, doutoras, tá vendo? Que fizeram. Então era para fazer uma situação diferente. Mas quando o seu povo renega a sua própria origem, porque uma pessoa de pele negra dizer, não, porque eu tenho origem europeia, mas a sua identidade está aqui na sua pele gritando. Você tem que se assumir isso. Então o racismo, o preconceito, a falta de vontade de lutar, tá certo? Eu já vi negros e negras intelectuais, pessoas importantes, dizer que não ia falar mais de escravatura, porque isso era mimimi, tá certo? Claro, puseram na cabeça que ele é mimimi, porque é para ele não ir buscar. Você entendeu? E a pessoa acaba indo mesmo. Não, eu não vou falar mais disso. Mas, rapaz, como que os judeus têm o direito de falar e tem os campos de Auschwitz que está lá de pé para que toda a humanidade olhe e veja para não acontecer mais? E nós aqui? Nós aqui, menina, quando na Copa, que ficou aqui no Brasil, na preparação para a Copa, começaram a escavar um porto lá no Rio de Janeiro e descobriram que ali era do povo negro. Mas veja bem, se isso continuou anunciado, veja se falam isso na escola, veja se falam isso para o nosso povo. Que nem o bairro da Liberdade também, do Liberdade ou do Bexiga? Não, da Liberdade. Da Liberdade, né? Da Liberdade. Que tem toda uma história. Então, mas os chineses, os japoneses, né? E os orientais que tomaram conta. Sim. Mas ninguém diz o que é a liberdade. Mas lá tem uma igreja, tem. Lá na esquina, tá lá, a Igreja da Boa Morte. Tem muitos e muitos e muitos corpos negros que foram jogados ali e ninguém... Então as pessoas não querem saber. Me desculpa, é uma realidade. Politicamente, a gente não vê um homem negro governador do estado. Às vezes nós encontramos senadores, mas eles ficam tão ocultos que não é capaz de enxergar ele no meio daquela branquitude. Tá certo? Os deputados ainda lutam, mas e quando que vai ter uma mulher negra, um homem negro disputando uma eleição para presidente? Porque enquanto nós não tomarmos espaços de decisões, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu digo, 13 de maio não é dia de negro, não. Aquilo foi um absurdo que Dona Princesa Isabel fez aquilo para não perder os cargos, para não perder a monarquia, porque a coisa já vinha sendo trabalhada antes. Eu escutei muitas coisas que é triste. Cuidado, viu, Bill? Que a Lei Áurea foi escrita com lápis comum. Ela se apaga. Eu falei, deixa eu voltar à escravidão para você ver. Mas quantas vezes eu escutei isso? E é dolorido, me dói. E eu fiz de tudo luta para que meus filhos, meus netos não escutem isso. Essa é a minha luta. Não escutar e fazer um caminho diferente. E até puxando, acho que o senhor falou um pouquinho, né? Diante desse contexto todo, né, de toda essa reflexão, acho que poderia até usar a palavra dessa denúncia, né? Denúncia sobre esse contexto até desse 13 de maio, né? Que nos fazem nos acreditar, né? Mas que a gente percebe ainda muito a caminhar. Como que o senhor enxerga, enquanto sociedade, né? Até Bragança, mas enquanto sociedade geral,
quais seriam esses caminhos, né, para a gente seguir nesse enfrentamento? Né? O que o senhor acha que seria mais efetivo, né, para uma transformação de fato? Doutora, eu vou falar uma coisa começando daqui. Vocês, doutores, que estão à frente, vocês não sabem a imensa força que vocês têm. Vocês são fortes demais. Vocês conseguiram chegar. Qual é o caminho? É uma educação, mas não a educação do sistema. Uma educação dentro da filosofia africana, de cada país, porque a África não é um país, é um continente, tá certo? E chamando esses mais jovens, chamando essas pessoas, dizendo, olha, o seu mundo, você está nesse meio, mas o seu mundo não é esse. O seu mundo você tem que entender que é preciso uma aldeia inteira para tomar conta de uma criança. É o Ubuntu. De um lado humano, ou do Egbé, que quer dizer eu e o outro. Egbé quer dizer eu e o outro. Não só eu, ou não só o outro. Somos eu e o outro, somos nós dois. E daí por diante. Então, qual é o primeiro caminho? O caminho tinha que abrir um sistema, brigar dentro da educação, dentro da Secretaria de Educação da cidade, do Estado, do Ministério da Educação, tá certo? Olha, nas escolas, a lei 10.639, ela tem que ser validada e ser posta lá. Saber que os grandes ourivos, os grandes engenheiros, os grandes arquitetos que construíram esse país aqui foram os negros, tá certo? Tanto de Angola e de Moçambique, foram os negros africanos que vieram fazer. Você vê grandes igrejas, muitas coisas aí, foi feito por eles. Foi feito pelo nosso povo. Vamos ensinar o nosso povo a olhar para o outro, ao seu igual, tá certo? E dizer, eu sou igual, ou Ubuntu, ou Egbé, eu e o outro. Mas através de uma educação. Olha, você vai abrir um leque, que eu vou até abrir isso aqui, que vai magoar e vai doer muito em muita gente. A questão religiosa. A questão religiosa. Olha, você não quer seguir, não siga, mas pelo menos conheça. Se você não tem... A fé é uma coisa que é a liberdade de todo ser humano. Você é livre para você escolher no que você crê. Mas pelo menos nos conheça e não maldize a gente. Preste bem atenção, que muitas verdades vão sair. Muitas verdades vão sair. Muitas coisas você vai ver que foram impostos, tá certo? A força para que você, o seu avô, seu bisavô, calhasse naquela situação. Mas vem conhecer a verdade. Conheça, saiba. Depois que você conhecer, faça o seu julgamento. Aí você vai ver que não tem história de maldade, de diabolismo nenhum. Não vai ter. Olha a maior das coisas que tem que está da escravidão e vem até os dias de hoje nos condenando. Olha outra condenação que tem que a gente não somos capazes de enxergar. Antes era marcado ou no rosto ou nos ombros a ferro o povo negro. Era marcado os escravos. Só que o escravo que tinha 2 marcas, 3 marcas, ninguém queria. Porque era um bagunceiro, um cachaceiro, um cara que não gostava de trabalhar, um revoltado. Então, esse perdia valor. Perdia o valor. Se ele valia 10 tostões ou 10 mil reais que fosse na época, ele ia valer um R$1.000. Então, ninguém queria. E vendia barato para piores coisas. Então, foi que os senhores criaram. Em vez de marcar, não marcavam mais. Ele era marcado diferente. E essa marca ficou até hoje. No que? Seu último nome do senhorzinho, seu último sobrenome dele, ele botava nos negros. Ele fugia daqui. Aparecia lá em Mariporã. Logo, imediatamente, via aquele negro vadiando, ia lá buscar. Cadê sua casa da alforria? Não tem. De onde você é? Ele não falava. Como é teu nome? Ah, Francisco Leme. Sabia que era da onde? Da fazenda dos Leme.
e trazia de volta, preso. Ele era marcado. E nós ficamos com essa marca até hoje. Nós ficamos com essa marca até hoje. Porque a maioria das pessoas não sabe se é banto, se é urubá, e que origem que é, e não sabe seu sobrenome. Né? Não tem sobrenome. Porque se você tivesse sobrenome, sabia de que país você era. Então, perdeu-se. Perdeu-se. Usurpou, né? Usurpou. A gente ficamos sem nome e sobrenome. Nós adotamos os nomes. Silva é português. Oliveira é português. Você entendeu? Oliveira vem de quê? Vem da azeitona, né? Que é das olivas. A Silva, da selva, né? Você entendeu? Então, tem muitas e muitas situações que a gente não percebe que a gente ficamos atrelados à escravidão. Aí a pessoa pergunta para uma negra, como é teu nome? É fulano Ritorno. É. Nossa, mas esse nome Ritorno é italiano. Porque minha família é italiana. Minha família é italiana. Eu vim de origem italiana, meu avô era italiano. Pô, você tá vendo, rapaz? Você é preto, ritinto, que nem uma pedra de carvão. Você dizer que é lá Me desculpa, é absurdo. E não se tocar que isso foi restício da escravidão. Não, tá tudo bem. Continua na opressão, né? Continua oprimido e não tem noção de reparar o que é. Então, é isso que eu digo. Olha, 13 de maio não é dia de negro, porque no dia 14, sair para a rua, eu não tinha casa para onde ir, serviço para trabalhar, comida para comer, tá certo? Eu não tinha nada na minha vida. Indiferente dos Estados Unidos, que quando houve lá a libertação dos escravos lá, nos Estados Unidos deram um pedaço de terra, um burro, uma carroça, pá, enxada, semente e um cachorro, para que ele fosse plantar e colher e criar os filhos. Aqui no Brasil não teve essa política nenhuma. Não teve política pública nenhuma. Foi soltar na rua, soltar na coisa. Muitos negros voltaram para onde viviam no cativeiro para poder só em busca da alimentação, porque lá eles tinham que comer. Então, aí me diga o que é que acontece hoje. A população carcerária, 80% é negra. Se você vai ver as domésticas, quem são? Não que não seja um serviço honroso. Não, é um serviço honroso, porque mudou-se muito, não estou falando isso. Mas a população negra não está em espaço de decisão nenhum, menina. A gente fala do racismo estrutural, né? O a racismo estrutura ainda se mantém. Se mantém. Que é essa quebra. Então, a grande pergunta que você fez, como a gente fazer, primeiro é nós conhecermos quem somos, onde estamos e quem sou eu, e de onde vim, onde estou e para onde vou. Primeiramente, a pessoa se conscientizar-se disso. Não estou falando que a gente tem que sair para a rua, brigar, não é nada disso. É simplesmente, através da educação também, a gente poder, mas não é a educação que me dá a educação, me faz eu um doutor e depois eu não tenho onde exercer. Não. Eu vou me formar e ter onde exercer. E eu ter coragem de exercer. Eu não me amedrontar. Então, esse é o primeiro passo que tem que ser. E principalmente, graças ao Olorum, Deus Supremo, esses governos que estão aí, transformando muitos em doutores, em professores, pessoas com cabeças, pessoas onde coisa. Tem que ter o diálogo, dialogar e dizer, fulano, você pode ser. Não está dizendo que você não pode ser evangélico. Não, você pode ser evangélico, cristão, muçulmano, judeu, você pode ser a religião que for. Mas tenha consciência que nós temos uma luta, tá certo, contra o racismo. Esse racismo estrutural que está aí, esse racismo que está dentro da gente mesmo, tá certo? Porque quantas vezes eu, de tanta dor, de sofrimento de passar por racismo e preconceito, ser enxotado, eu dizer, na minha juventude, dizer, por que eu nasci preto? E essa angústia quando você se entristece com você próprio. Mas eu aprendi que eu tenho que gostar de mim, tá certo? E fazer com que as outras pessoas gostem de si. E respeite o seu espaço e vá em busca dele. Então eu até digo, né? Eu estou vendo aqui dentro da Casa de Lei, você entendeu? E digo a vocês, não desistam jamais.
Não desistam jamais, porque vão ter muitos que queiram que desistam. Não, vamos continuar, vamos avante. Essa é a maior proposta e coisas que eu pode deixar. Em minha casa teve o rei de Nigéria, o Balumfon. Teve um rei que ele foi em minha casa e ele falou para mim, viu, Bill, e aqui eu deixo um legado. Respeite as mulheres, porque elas são nossas mães, nossas avós, nossas tias, nossas irmãs, nossas primas, nossas esposas. Respeite e zele, porque a capacidade de reproduzir um ser humano é muito maravilhoso demais. Então, através de vocês, mulheres, também, eu tenho bastante respeito, tá certo? Se Deus fez outra coisa melhor no mundo, guardou para ele. Tá certo? Em todos os sentidos eu estou falando, entendeu? De inteligência, de capacitação, só a capacidade de absolver, de sentir dor, de superar. Nós homens não aguentamos nada disso. Nós homens não aguentamos. Então eu digo a toda mulher negra, tá certo? Primeiramente, a busca da valorização de sua pele e de quem você é. Isso não estou falando que os meninos não possam ser. Claro que a gente temos que estar aí, avante, você entendeu? Mas que tenha isso para que a gente possa prosseguir e ir avante e chegar no objetivo maior. Eu não sei se eu alcançarei ainda, entendeu? Porque eu já estou com 60, mas a minha luta é para me alcançar, viu? Gostaríamos. Eu acho que agora, né, a gente vai caminhando já para um encerramento, mas que importância toda a sua fala, né? Que aula também, né? Sim. Acho que desde de conhecimento, né? Quanto de vida, né? Assim, que importância a sua fala. E caminhando mais para o final mesmo, se o senhor tiver mais alguma mensagem, até para a população, tanto negra quanto não negra, né? Se o senhor quiser fazer um fechamento, né? O senhor já trouxe tanta coisa, né? Mais uma... Eu vou falar como sacerdote e homem negro ativista, mas o sacerdócio. Nas tradições de matriz africana, sempre numa fala portuguesada diz o que é se desenvolver. O que é desenvolver? Desenvolver é você crescer seu próprio espírito para Deus. E como é que enche esse espírito para Deus? Com conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Portanto, a busca da intelectualidade de quem somos, aonde estamos e onde queremos chegar. Quando eu falo de Olorum, não importa se eu chamo de Javé, de Jeová, de Alá, de Buda, de Olodumaré, de Zambi, de Olorum. É o único Deus que opera tudo em todos. Nós, seres humanos, aqui que fazemos a diferença. Mas Deus é único. Que pai seria ele de ele abraçar um e deixar o outro filho de lado? Me diga qual a mãe, qual é o pai que consegue fazer isso. Não consegue. E às vezes ele abraça mais aquele mais rebelde. Então, eu digo a vocês, a busca do desenvolvimento humano, o conhecimento humano. Hoje o homem quer ir à Lua, mas não é capaz de enxergar o próprio espaço que vive. Então, na fé do povo da matriz africana, eu digo que a matriz africana tem essa filosofia, que é o milho de pipoca. O milho de pipoca é duro. Duro, aquele milho duro. Mas ele vai para a panela e ali é posto fogo e posto óleo. E dali, passado um tempo, ele explode e passa a ser aquela pipoca macia, gostosa, até nos olhos, e enche os olhos da gente. Por quê? O fogo e a panela é o nosso zelo, é
O óleo é os nossos erros, são as mancadas, os deslizes que a gente cometemos. E o fogo é o que esses deslizes traz. Pode ver, na hora que nós damos uma mancada, que a gente está nervoso, nós ficamos quentes demais, né? Você entendeu? Mas é preciso que o ser humano exploda para se tornar um ser humano melhor, bacana, com conscientização, com humanismo, com amor no coração. E aí tem um grande resultado, né? Que fica aqueles que não explodem. Aqueles que não explodem nós chamamos de piruá, que são as pessoas que passam por toda essa situação das mancadas, os deslizes, o nervosismo, toda a situação, e não é capaz de enxergar seus próprios erros. Então ele fica aquele piruá e não vai a lugar nenhum. Não serve para nada. Você vai pôr na terra, não nasce de novo. Você vai fazer o quê? Comer não serve. Só serve para ser deixado de lado, jogado fora. Então o ser humano, dentro dessa filosofia africana, tá certo? Que é o milho de pipoca, fazer uma reparação, reparar-se e poder se melhorar-se, e nós fazemos um mundo melhor, tá certo? E eu digo, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Dentro das origens africanas, dentro do povo negro, com essa situação que estamos aqui no Brasil. Muito bem, nossa, agradecemos muito a disponibilidade do tempo, né? Dessa troca tão rica. Espero que o senhor tenha gostado, né? De estar aqui com a gente. Maravilha. E vou passar agora para a Luísa fazer um encerramento, né, desse bate-papo tão gostoso e tão necessário, né? Sim, só agradecer mesmo, assim, o conhecimento do Pai Bill, assim, né, inegável. Assim, muito importante a gente estar construindo esse tipo de espaço. Agradecer a Aline também pela predisposição de vir aqui e continuar esse projeto, que inclusive é idealizado por ela. Então, agradecer também o Pai Bill por ter aceitado o nosso convite, agradecer ao AB também por ter cedido o espaço para a gente fazer a gravação dessa vez. E é isso, pessoal. Agradeço a todos. A gente vai deixar aqui na descrição, né, todas as nossas redes sociais para vocês acompanharem as próximas ações da comissão. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, comenta. Quem quiser dar ideias de próximos temas, podem ficar à vontade. A gente vai estar lendo todos os comentários. E é isso. Obrigada a todos.